Esta foi uma semana de decisão de juros em vários países, incluindo o Brasil. E neste vídeo eu vou te mostrar como foram essas decisões, mas antes de irmos para os dados, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like. Bom, vamos lá. Começando aqui com o Brasil. Após vários meses subindo a taxa de juros, o Banco Central do Brasil colocou fim ao maior ciclo de alta dos últimos 23 anos. Na quarta-feira, o Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, e esta não foi uma decisão unânime. Tiveram 2 votos para subir a Selic em 25 bips, o que levaria ela a 14%. A Selic saiu de 2% lá em 2021 e após 12 altas consecutivas alcançou 13,75% ao ano. E por incrível que pareça, este movimento aí de subir rapidamente a taxa de juros descolou o Brasil dos seus pares. Além da decisão de juros, o Banco Central também divulgou um comunicado, como já é de praxe. E na minha opinião, o mercado estava mais ansioso pelo comunicado do que pela decisão de juros em si. A decisão já tinha sido precificada e já estava sendo projetada há vários meses. O Banco Central não fez nada de surpreendente. O que estava na mesa é se esse realmente seria o fim do ciclo. E agora a pergunta de $1 milhão é quando começam os cortes na taxa de juros. Olhando para projeções, a Selic deve se manter no atual patamar até o fim do primeiro semestre de 2023. No comunicado, o Banco Central deu ali algumas pistas de que a Selic pode se manter alta por mais tempo. E na prática, o que o Banco Central fez foi: nós vamos parar por aqui e vamos acompanhar. Se a inflação continuar cedendo como está e a economia continuar caminhando como planejado, acabou. Este é o fim do ciclo. Agora, se a inflação não ficar ancorada, o Banco Central pode avaliar ali novos ajustes. A minha opinião pessoal é de que este realmente foi o fim do ciclo. Ao menos que aconteça algo muito fora da curva, a Selic não deve ter novos ajustes para cima. Agora o que resta saber é quando vão começar os cortes. Mas existem duas coisas que precisamos ficar de olho. Primeiro é a guerra na Ucrânia. Isso ainda não acabou. E recentemente o Putin fez alguns movimentos ali bem preocupantes. Outro ponto que precisamos ficar atentos são com as decisões de juros ao redor do mundo, principalmente com as decisões do Fed, que é o Banco Central americano. Dependendo do que eles fizerem por lá, isso pode retardar uma queda de juros aqui no Brasil. Bom, saindo do Brasil, vamos para os Estados Unidos. Lá, o Fed subiu a taxa de juros em 75 bips, ficando na faixa de 3 a 3,25. Taxa de juros nos Estados Unidos é uma banda. Além disso, o Fed sinalizou que vem mais altas por aí. E aqui já vai até algo curioso. Enquanto o Brasil parou de subir juros, o Fed ainda está correndo atrás da curva. Quem diria que o Brasil estaria melhor que os Estados Unidos nesse quesito aí, hein? O Brasil começou a subir juros muito antes dos Estados Unidos. Enquanto o Brasil subia juros, o Fed negava a inflação e dizia ali que era algo transitório. O americano não tem experiência com inflação alta como o brasileiro tem. O brasileiro é PhD em inflação alta. Mas voltando aqui, olhando ainda a decisão do Fed, o Fed também revisou algumas projeções, vou colocar até aí na tela, começando aqui com o núcleo do PCE. A projeção de 2022 subiu a 4,5, 2023 subiu a 3,1, 2024 e 2025 se mantiveram estáveis. Partindo agora para as projeções de desemprego. A projeção de 2022 subiu a 3,8, já a de 2023 subiu a 4,4%. Na coletiva pós-decisão de juros ali na quarta-feira, o presidente do Fed voltou a bater na tecla de que eles vão fazer de tudo para levar a inflação para a meta e de que, infelizmente, o custo disso pode ser uma desaceleração econômica. Até vale lembrar que os Estados Unidos estão em uma recessão técnica. Na prática, a recessão ainda não pegou na economia. A economia de lá está muito aquecida, mas, olhando para indicadores, eles tiveram 2 trimestres seguidos em que o PIB ficou negativo, e isso caracteriza uma recessão técnica. Uma coisa o Fed e o Banco Central do Brasil tiveram em comum na quarta-feira. Ambos estão esperando de que a taxa de juros fique alta por mais tempo. Além do Brasil e dos Estados Unidos, nós também tivemos decisão de juros em outros países, como, por exemplo, a Inglaterra, que subiu a taxa de juros em 50 bips, alcançando 2,25% ao ano. Isso foi abaixo do esperado. O esperado era uma alta de 75 bips. No Japão, o Banco Central manteve a taxa em menos 0,1. Japão tem taxa negativa há mais de 7 anos. A inflação também bateu por lá, ela está em 3% e isso é acima da meta do Banco Central do Japão. Mas como ela ainda é baixa, isso permite que eles possam aí manter essa taxa negativa por enquanto. Essa decisão acabou desvalorizando muito ali o iene ontem, inclusive o próprio Banco Central também teve que intervir no mercado pela primeira vez em 24 anos para dar uma segurada aí nessa desvalorização. Mas continuando aqui com decisão de juros. Na Noruega, o Banco Central também subiu a taxa em 50 bips, alcançando 2,25. Inclusive avisaram que é provável que tenha mais uma alta desta mesma magnitude em novembro. Já na Turquia, o Banco
Central cortou a taxa de juros em 1 ponto percentual. A taxa saiu de 13% para 12%. Vale lembrar que lá o Banco Central não é autônomo. Todas as decisões ali acabam tendo uma influência política. Isso não é legal. A última decisão que eu separei aqui foi da Suíça. Lá, o Banco Central subiu a taxa de juros em 75 bips. E com isso, os juros saíram de menos 0,25% para 0,5% ao ano. E o Banco Central também não descarta novos ajustes. Essa é a primeira vez desde 2014 que a taxa de juros na Suíça fica acima de zero. E isso também pôs fim a uma era de juros negativos pela Europa. Olhando para a taxa de juros ao redor do mundo, o Brasil tem a taxa real mais alta. Taxa real, de modo bem simplificado, é você pegar a taxa de juros, descontar a inflação e o que sobra é taxa real. Fizeram até um levantamento, essa lista leva em consideração 40 países. Eu peguei aqui só o top 5 para esse vídeo não ficar muito longo e estou colocando aí na tela. Em primeiro lugar, vem o Brasil, com 8,22%, seguido por México, com 5,13%. Depois vem a Colômbia, com 3,86%, seguida de Chile, com 3,38% e Indonésia, com 2,62%. Agora, quando olhamos para a taxa de juros nominal, que é a taxa de juros cheia sem descontar nada, o Brasil já cai para a segunda posição. Olha aí, eu também peguei o top 5 dessa lista. Em primeiro lugar vem a Argentina, com 75%, seguida aí pelo Brasil, com 13,75%, Turquia, com 12%, Hungria, com 11,75% e o Chile, com 10,75% na quinta posição. Bom, para resumir tudo isso aqui, em primeiro lugar, a era de dinheiro barato acabou. Vários países acabaram aí subindo a taxa de juros e não dá mais para brincar. O segundo ponto é que a economia do Brasil não está perfeita, tem como apontar ali vários detalhes. Mas quando comparamos o Brasil com os seus pares, o Brasil está bem, até surpreendente, melhor do que vários lugares. Se pegarmos, por exemplo, a inflação, enquanto vários países estão aí lutando com inflação recorde, o Brasil conseguiu dar uma segurada por enquanto. Se olharmos também para a PIB, o Brasil está aí com um crescimento de PIB de mais ou menos 2% este ano. Vários lugares aí, grandes economias, estão entrando em recessão e o Brasil está crescendo. E obviamente isso também reflete nos investimentos. Olha aí graficamente. Nos últimos 12 meses, nós vemos o Ibovespa avançando 1,59% e por outro lado temos o dólar caindo 3,25%, S&P caindo 14,5%, índice europeu caindo 17% e por fim a Nasdaq caindo 24%. Os outros países estão entrando onde o Brasil saiu. Agora, claro que se vier uma recessão global muito severa, o Brasil não vai escapar. Alguma coisa vai acabar respingando aqui porque não tem milagre. Mas por enquanto, com o cenário que nós temos, se os políticos não atrapalharem, o Brasil vai se dar bem. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou tenha alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Um abraço e até a próxima!